você escolhe seus sócios? Hoje eu tenho 29 sócios e já tive mais sócio, já tive menos sócio, eu aprendi, acertei, errei, né? Hoje eu tenho 3 coisas que eu valorizo num sócio. Primeiro, eu acho que um sócio precisa ter resultado comprovado nessa área, né? O sócio precisa compartilhar da mesma cultura que a gente e o sócio precisa estar caminhando na mesma direção. Tá? Então, para mim, essas 3 coisas são essenciais num sócio. E eu estava refletindo enquanto o Scherto falava um pouco sobre o pensamento diferente, né? E eu acho que tem um princípio por trás disso e que eu acredito muito, que é o princípio onde os idiotas tentam vencer discussões e os não idiotas tentam vencer. Então, é muito mais proveitoso que a empresa vença do que eu ganhe uma discussão. E você querer que a empresa vença em detrimento da sua opinião é você abrir mão do próprio orgulho. E isso daqui é algo muito difícil de fazer, mas muito recompensador em conseguir, de alguma forma, né, abrir mão da sua própria opinião, enfim. Só que um aprendizado prático para mim, né, é que, na teoria, você ter pessoas que pensam muito diferente é muito bom. Na prática, dependendo do quão diferente elas pensam, isso daqui passa a se tornar insustentável. Então, eu acho mais plausível você ter sócios que são inteligentes do que sócios que pensam diferentes. Por mais que eu tenha a convicção de que eles devem ter habilidades complementares. Então, muitas vezes, se a gente pensa diferente, as nossas discussões vão ser intermináveis pelo simples fato de a gente ter tido uma criação diferente, crenças diferentes, né? Uma teia aqui na nossa cabeça que faz com que a gente simplesmente tenha convicções completamente opostas e a gente tem discussões sem fim. Então, o que eu acredito? Eu acredito que a gente tem que pensar muito parecido. Eu acredito que a gente tem que ter valores muito parecidos. Só que, no final das contas, a gente tem que ser muito complementar. Habilidade tem que ser, tá? Exatamente. Porque imagina o seguinte, quando você tem 2 pessoas, já é muito difícil. Quando você tem 5 pessoas, já é muito difícil. Porque você tem sempre uma relação progressiva de número de interações possíveis quando você tem mais de um sócio. Então, se temos 2 sócios, eu para ele para mim. Então, são 2 interações possíveis. Se somos em 3, a gente tem eu para ele para mim, eu para ele para mim e entre eles. Então, são 6 interações possíveis. Então, cada uma pessoa que você adiciona nessa equação, você começa a ter um número cada vez mais exponencial, onde fica muito impossível de você lidar com um controle emocional que vai te fazer conseguir passar por períodos de turbulência por muito tempo. Por isso que eu acho que muitas vezes o empreendedor acaba se machucando tanto emocionalmente que, por mais que tecnicamente você seja muito bom e esteja no mercado bom, a emoção às vezes acaba te anulando. Então eu entendi que os pensamentos diferentes eles vão acontecer quando as pessoas são inteligentes, acho que é natural, porque no final das contas a gente quer chegar no mesmo lugar, mas eu entendi que sócios que pensam parecidos e têm habilidades complementares vão me gerar uma relação de custo emocional muito baixa perto do resultado que eu vou atingir. Não significa que todos têm que pensar igual, mas todos têm que ser inteligentes. Então, eu acho que tem um pouco dessa ponderação no meu ponto de vista. Você acha que o orgulho é inimigo da inteligência? Ou seja, o orgulho pode tornar alguém muito inteligente, até um pouco burro? Não, eu acho que o orgulho ele não é inimigo da inteligência, ele é inimigo do resultado. Porque ninguém deixa de ser inteligente por orgulho, mas as pessoas deixam de conseguir desempenhar a inteligência que tem aqui fora e transformar isso em resultado. Então, vamos refrasear. Você acredita, então, que o orgulho é inimigo do uso da inteligência? Com certeza, porque a gente tem o caminho óbvio e a gente tem o orgulho que, no final das contas, quer colocar uma opinião que, no final das contas, a gente até acha que nem é a melhor de todas, em detrimento do nosso próprio ego. E acho que o empreendedor lidar com o próprio ego talvez seja uma das coisas mais difíceis que tem. Eu vejo, às vezes, empreendedores que têm tudo para dar certo, estão no mercado bom, já estão ganhando dinheiro, têm dinheiro guardado, têm um time bom e o único inimigo deles são eles mesmos. E aí já vi vários ficando no meio do caminho e cadáveres boiando por causa disso, por causa do ego. Então, acho que é o maior inimigo do empreendedor que está no mercado bom. O orgulho é inimigo... Mais uma frase, hein? Olha aí que bacana. Frases para postar no Instagram. O orgulho é inimigo do uso da inteligência. E aliás, só para adicionar, eu acho que um dos maiores aprendizados que eu também tive com sócios é que os sócios têm que ter um nível de ego diferente. Porque quando o nível de ego ele é idêntico, né, vocês vão ter problemas. Porque vão ser duas pessoas que vão competir, não em prol do que é melhor para o negócio, mas sim em prol do que vai satisfazer o seu eu interior. Funciona também para um relacionamento. Imagina, você está casado há quanto tempo, Scherto? Eu há 37 anos. Imagina. Não adianta competir, vai perder. Não. Se competir, vai perder todas. Mas eu já ia perder no primeiro ano. Mas eu acho uma coisa, eu estava ouvindo aqui o Thiago falar, e acho sensacional o que ele disse, mas
Sim, eu acho que uma coisa que é péssima é a arrogância. Eu acho que o empreendedor tende a ser arrogante em muitas situações. Eu acho o seguinte, empreendedor tem que ter Aquela autoestima. confiança, Não, tem que ter autoestima autoestima e elevada. autoconfiança, Tem que ter autoestima, mas autoestima elevada não é a mesma coisa que arrogância. Ele é um pouco vizinha da arrogância. Se deixar, ele cai pro outro lado, Pois é, né? mas a arrogante é o cara que acha que é melhor do que todo mundo. isso. O cara que tem autoestima elevada, ele só sabe que ele não é pior do que ninguém. Ele não se Boa. acha melhor do que ninguém, mas ele sabe que ele não é pior do que ninguém. É bem parecido, tem ali, mas é diferente, cara. Eu sei que eu não sou pior do que ninguém. Cara. E a arrogância numa relação com um sócio. Não, é terrível. É terrível porque aí a coisa vira isso que o Thiago estava falando, vira uma queda de braço e quem sai perdendo é a empresa. Quem sai perdendo é o resultado, quem sai perdendo é o negócio. Bom, já a gente vai falar sobre conflitos, a gente vai voltar nisso. Mas deixa eu voltar aqui para Thaís. Thaís, dá a sua visão sobre o teu critério que você acha que a gente deve usar para escolher um sócio. Então, eu faço parte de uma empresa, somos em 16 sócios hoje, somos 13 homens e 3 mulheres. E é uma sociedade de 14 anos e nesse período a gente teve 3 saídas, o que mostra que alguma coisa que a gente faz nesse crescimento orgânico está acertado. Então, Só para explicar, desculpa, o que é uma saída para as pessoas é quando você tem um investimento. saída de um sócio, isso. Isso, exatamente. Saída de um sócio, que é um momento que mexe, né, nos pilares, faz a gente rever plano de partnership, né, o plano de remuneração dos sócios, que faz a gente rever critérios de entrada, que faz a gente rever a própria sociedade, né, e acho que uma coisa muito acertada que a gente faz é envolver todos os sócios no processo de contratação, né, de avaliação daquele novo membro. Por quê? Porque se eu vou viver valores similares, eu preciso ir lá na fonte e ver por que valores essa pessoa vive, né? Como é que ela toma a decisão na vida dela, de onde ela vem em termos de histórico de vida. SLT dificilmente vai servir para uma sociedade de empreendedores, né? Se o pilar ali da segurança é muito importante para aquela pessoa. Então, o momento de vida eu acrescentaria em tudo que você trouxe, né? Valores similares, competências complementares, mesmo momento de vida e absoluta transparência nas regras de remuneração. Isso pra gente tem sido mais importante do que remunerar igual ou dar vetos e votos iguais. Por quê? Porque se eu sei qual é a regra do jogo e eu sei que eu tô em níveis diferentes de contribuição à sociedade e de recebimento, eu posso abrir os números todos, eu posso abrir quanto todo mundo ganha, porque eu sei qual é a regra de largada. Então isso tem sido muito importante. Deixa eu ver se eu entendi uma nuance do que você acabou de dizer. Você acredita, então, que mais importante do que ter uma igualdade entre os sócios é importante saber qual é a diferenciação entre eles? Absoluta Ou seja, transparência. alguém pode ganhar mais do que o outro. Alguém ganha mais Alguém que o outro. ganha mais do que o outro. Sim. Alguém vai ganhar mais do que o outro e todos sabem disso e não só sabem como reconhecem o valor daquela pessoa naquele determinado assunto que desempenha. Todos sabem tudo. Todos Perfeito. sabem custo, todos sabem rentabilidade, todos sabem o percentual, todos sabem o recebimento. E aí é quase como se você tivesse ali na própria sociedade uma máquina, uma engrenagem do wannabe. Eu olho e falo, puxa, se eu fizer tudo isso, eu consigo estar ali. Chego lá. Né? Ou seja, essa transparência para você é um requisito para que isso Porque o que a gente funcione. aprendeu? Quando era tudo igual, os diferentes eram tratados da mesma maneira. Então quem contribuía mais ganhava a mesma coisa. E a gente começou a construir uma sociedade de gato gordo. Perfeito. Né? Que é tudo que o empreendedor não quer. Perfeito. Né? Então é melhor sempre Então ter não sócio. pode ser igual. Não deve ser igual. Claro que cada sociedade... As competências precisam ser reconhecidas, porém, para que isso funcione bem, é preciso ter transparência. Mas antes de tudo, alinhamento de valores. Então isso é fundamental.